CPTI, fechamento de dezembro, fechamento do ano também. Como é que foi a performance aqui no nosso fundo da Capitânia? Então, o headline aqui de chamada do vídeo, o fundo pagou R$ 12,50 por cota em 2023, ou seja, pagou mais de 1% ao mês, né? Veja, 1% ao mês em um produto bastante tranquilo, né? Um FII infra aqui, alocado em debêntures, que basicamente quando a gente trata de um FII infra com 48 debêntures, que é esse caso aqui, a gente está falando de 48 produtos de renda fixa encapsulados dentro de um produto de renda variável, né? Então, a gente espera aí realmente um risco menor do que produtos similares de renda variável no mercado. Relembrando, esses vídeos nunca são orientações ou recomendações de compra e venda. Então, vamos direto ao ponto aqui. Primeiro, vamos dar uma passada aqui bem interessante na parte do resumo, né? Preparei aqui uns quadrinhos a mais para a gente conversar. Então, o fundo trabalha com um carrego de IPCA mais 8,43. É um bom nível de carrego quando a gente compara com os pares de mercado, né? Está aí no primeiro pelotão dos FIINFRAs. Quando você pega o IPCA acumulado aqui dos últimos 12 meses, apenas para um exercício lúdico, tá, pessoal? Então, isso aqui não é nenhum cálculo confirmatório, mas a gente somando a componente IPCA, 4,6, com o carrego que o fundo tem, que é 8,4, faz a soma, chega a 13. Mas aí tem que pagar o quê? Tem que descontar também a taxa de performance, no caso desse fundo é de 1%. Então, chegaríamos a um valor da ordem de 12%, que seria uma entrega potencial quando esse fundo converge ao carrego. No longo prazo, todos os fundos tendem a convergir ao carrego da carteira, porque afinal de contas, né, é daí que provém a rentabilidade do fundo, justamente do carrego da carteira dele na duration, que nesse caso aqui é uma duration aí de quase 5 anos, tá? Então, dito isso, né, esse fundo ele tem 48 debêntures, 48 exposições diferentes. Isso quer dizer o quê? Se fizer uma regrinha simples, né, se as debêntures pagassem anual, né, não é esse o caso, porque a gente não tem informações maiores sobre isso. A gente vê com bastante frequência debêntures que pagam semestral, debêntures que pagam também anual, né? Ou seja, ela vai te depositando cupom ali na conta do fundo. Se a gente dividisse os 48 por 12, né, chegamos a quanto? 4. Então, isso quer dizer o quê? Que cada mês, se as debêntures tivessem cupom anual, pingaria na conta do fundo aí o equivalente a 4 debêntures, né? Ao cupom de 4 debêntures. Ou seja, sempre está entrando dinheiro novo na conta desse fundo aqui todo mês, né? Isso permite ao fundo realmente trabalhar com um regime bastante interessante de entrega. Novamente, o fundo não é igual a um fundo imobiliário, onde tem regime caixa e tem uma obrigatoriedade de entregar tudo que transitou pelo caixa naquele presente mês. Esses fundos trabalham predominantemente mais próximo ao que seria um regime competência, beleza? Então, o que a gente viu aqui, né? O fundo que tem um potencial de uma entrega interessante, acima de 1%, na constituição de carteira dele, mas a gente viu que ele acabou entregando mais, né? Nos entregou 12,50, o equivalente aí a mais de 1% ao mês. Relembrando que esse fundo ele trabalha bastante a vertente de gestão ativa, né? Esse é um diferencial desse fundo em relação aos demais. Por falar em gestão ativa, né? O que o fundo fez? Fez uma excelente aquisição no mercado primário a uma taxa de IPCA mais 10,3. Logo, nós vemos que esse IPCA mais 10,3 vai puxar o quê? Vai puxar a média do carrego do fundo para cima, não é verdade? Então o fundo vai ficar com um carrego ainda melhor. Com relação a compras no mercado secundário, mais algumas compras aqui com spread interessantes e vendas também. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais adiante, sobre ganho de capital com a gestão ativa que esse fundo tem feito. Com relação ao desconto, na presente data do fechamento desse relatório aqui, o fundo estava negociando com um leve desconto, aí praticamente 0,99, né, na virada do ano. Mas isso aí a gente sabe que é muito dinâmico, né? O fundo já está negociando um pouquinho acima com esse rally de final de ano, né? O fundo negocia hoje a R$ 99,70. Aí você vai falar, não, mas o patrimonial está 100, né? Então tá com deságio, está escrito errado aí que está com ágio. Então, mas na verdade, esses produtos a gente tem que tomar cuidado, porque o patrimonial varia todo dia. Então, vocês podem obter, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, o link para pegar justamente a variação diária do patrimonial. Você entra lá com o CNPJ do fundo no site da CVM, a gente percebe que o último patrimonial aqui está em 98,38, recém estava em 99,12
desculpa, 99,38. Ou seja, se a gente fizer uma leitura aqui em relação ao que ele vem negociando aqui, a gente percebe que ele está com um leve ágio, mas ainda dentro de uma margem aí bastante aceitável, levando em conta que o patrimonial diário tem variações bastante significativas, não é verdade? Então vamos aos comentários do gestor. O que ele fez de compras aqui? Ele fala um pouco sobre o ano, né? Fala sobre o mercado primário, que bateu o recorde de emissões no ano, 60 milhões de emissão, mas 50% delas ainda ficou lá na mesa, ficou com os coordenadores, não foi negociado. CPTI comprou o quê? No mercado primário comprou a Casan, a gente já viu essa debênture aqui, por exemplo, no juro, no CDI, a gente viu outros fundos adquirindo essa debênture aqui, porque é uma debênture bastante interessante, saneamento do estado de Santa Catarina, carrego bastante legal, o spread de 4,5% over NTNB equivalente, duration 4,5 anos. Bastante interessante, né? Você comprar um produto que você pega NTNB equivalente, ele vai te dar 4,5 acima da NTNB equivalente, do spread, né? Então, uma ótima compra, certamente. O produto aparentemente bastante seguro aqui nessa concessionária, né, da Casan, e a gente vê vários gestores profissionais fazendo essa aquisição aqui. Bom, no mercado secundário aqui, ele comenta um pouco, né, sobre as movimentações que ele fez, as compras, a gente vai ver com mais detalhe na parte de carteira. Por falar em carteira, vamos lá. Então, setorialmente, sem grandes mudanças na carteira de dezembro, configuração muito parecida, né, com os meses anteriores, predominantemente rodovias, geração, telecom e saneamento, distribuído também em outros setores. Aqui está a debênture da Casan, representando 2,48% do portfólio desse fundo aqui. Bom, a média dele é AA- em se tratar de rating, e aqui vamos falar um pouco sobre as operações de gestão ativa, aos quais esse fundo faz bastante e ajuda a agregar valor ao portfólio e entregar valor para o cotista, né? Então vamos lá, ele comprou essa no mercado primário com spread de quase 5%, a gente já viu a debênture da Casan. No secundário, ele fez compras em média também com um spread muito bom, spread médio de 4,7%. Perceba que essa debênture de rodovias aqui, ao qual ele comprou aqui uma quantidade interessante com spread de 10, ele realizou uma venda com spread praticamente 1,5 ponto mais baixo. Então, o que acontece? Isso aqui é uma venda com compressão de spread, ou seja, uma venda com um ganho de capital para o fundo. Apesar de ser uma quantidade pequena aqui, essa venda agrega valor em termos de compressão de spread, né? Se multiplica esse diferencial que teve na venda pela duration aqui, a gente teria a captura de valor para o fundo com essa venda aqui. Mais algumas outras vendas aqui também, o fundo não anuncia a qual spread ele comprou, mas certamente esse fundo ele trabalha bem forte essa alavanca realmente de compressão de spread e gestão ativa, ganhos por gestão ativa. Então, essas foram negociações do mês, ok? E agora, vamos passar aqui para a parte da rentabilidade, né, que é mais interessante. Então, quando a gente vem aqui para entrega do fundo, como a gente viu, somando tudo, o fundo entregou R$ 12,50, né, o equivalente a exatamente, se a cota, considerando uma cota de 100 ao presente momento, né, seria justamente 12,5% de entrega durante o ano, ou um pouquinho mais de 1% ao mês. Uma taxa bem interessante em se tratar de um rendimento isento, né, a gente está falando aí de acima de 1% isento de tudo, né. Bom, histórico de emissões. Aqui um pouquinho sobre as emissões dele, né? O fundo cresceu bastante de tamanho. Aqui é a quinta emissão, já foi integralizada totalmente, fechou em setembro do ano passado, na verdade, não é tão recente. Nessa presente oportunidade, o fundo cresceu em 230 milhões em valor patrimonial, né? Subindo aí dos 400 e tantos para 730 milhões de patrimonial. Veja a cota patrimonial dele aqui, variações muito por questão de marcação ao mercado. Aqui tem os quadros mês a mês, outubro, novembro. Aqui a gente tem dezembro, a cota patrimonial subindo, basicamente por efeito positivo da marcação ao mercado, como a gente tem visto nos demais FIINFRAs também. Então, a gente viu aqui essa progressão da patrimonial, né, as emissões dele, rentabilidade, um quadro resumo de forma gráfica da rentabilidade, então uma rentabilidade bastante interessante, esse fundo entrega com bastante consistência, né, rentabilidade dele. Nesse outro quadro, a Capitânia nos relata os ganhos separado por modalidade, por exemplo, esse azul escuro seria um ganho de capital, né, ganho por gestão ativa. Vocês percebem que tem meses que eles fazem muito, utilizam muito dessa alavanca aqui. Já nesse último mês, basicamente não teve muito ganho por gestão ativa. Os ganhos principais aqui estão relacionados a juros e atualização monetária, né, um componente bastante forte de juros aqui
no decorrer do mês, agregou valor ao fechamento do mês, fechamento que foi de 1,19 regime caixa, beleza? Aqui, comparando com o que o fundo distribuiu, gerou 1,19, distribuiu 1, né? Então, basicamente, o fundo gerando reservas aqui nesse presente momento. Perceba também que o fundo está, basicamente, sempre trabalha um pouquinho adiantado aqui com relação à distribuição, ou seja, na verdade, ele gera um pouquinho a mais, entrega comumente um pouquinho a menos. Em alguns meses, onde acontecem alguns eventos aí, marcação mercado jogando contra, como foi esse período de início de ano aqui, ó, janeiro a março, ele acabou entregando essas reservas que ele tinha acumulado, né, para manter uma linearidade e uma consistência nas entregas. Bom, em se tratar de rentabilidade acumulada, estamos aí com 33,75% desde o início, ganhando CDI, ganhando do IMAB, ganhando de IPCA mais 6, ganhando de IPCA mais 8, enfim, ganhando basicamente todos os indicadores aos quais a gente poderia fazer um benchmark. Sendo que o indicador ao qual é correto fazer a benchmark é sempre a NTNB de referência, né? Nesse caso aqui, a NTNB IPCA mais referente à data de 2030, com o duration 2030. Uma olhada rápida na DRE do fundo. Então aqui a gente percebe, na verdade, duas coisas importantes que é bacana a gente olhar, é justamente a geração de resultado, né? A gente pode analisar aqui que a componente juros nesse fechamento de ano foi um porradão que ele recebeu aqui. Certamente ele deve ter recebido mais cupons de debêntures referentes a juros no fechamento desse semestre, né? A gente percebe isso acontecendo. Perceba que no mês de junho também recebeu 6 milhões, né? E aqui no mês de dezembro recebeu 8,3. Então, por vezes, a gente tem fechamento de semestre acumulando aí algumas debêntures, isso varia muito de fundo para fundo, né? Se o cupom é semestral, se o cupom é anual, mas aqui parece que coincidiu realmente de cair aí vários cupons de juros acumulados no mês de dezembro, que favoreceu muito o regime caixa do fundo por componente juros, né? Atualização monetária também, aqui valores menores relativa ao IPCA, né? O IPCA ainda não engrenou, mês de janeiro já vai ver esse IPCA mais alto, com certeza. Bom, do jeito que o nosso governo anda fazendo, né? Esse IPCA 2024 a gente vai ver ele subindo bastante, vai ver essa componente subindo aí no decorrer do ano. Ganho de capital, fez um leve ganho de capital, um pouco menor do que nos meses anteriores, né? Realmente foi relativo àquelas vendas com compressão de spread que a gente viu aqui. Tirando isso as despesas, sobra aqui o resultado caixa, né? Os 8.795, que se refere a 1,19 por cota, ou um resultado contábil de 0,95. Levando em conta, né, o resultado contábil, considerando toda a contabilidade do fundo referente à marcação a mercado, enfim, demais itens também. O mais importante para a gente é comparar realmente quanto o fundo tem distribuído em relação à geração caixa, porque afinal de contas, né, regime caixa, a gente pode inferir sim que esse valor transitou pelo caixa do fundo, então a gente está falando de um valor real, né, embora esse seja regime competência, né, o fundo pagou um valor a menor do que ele gerou efetivamente em regime caixa, então isso é interessante. O fundo tem feito isso em alguns meses, percebe, acumula reserva, em outros meses, quando ele precisa, ele usa a reserva. Desde o início do fundo, a gente percebe uma consistência, né? Tem uma regularidade, e principalmente quando a gente compara a parte do regime competência um pouquinho acima do distribuído, e o regime caixa um pouco atrás do distribuído, embora nesse ano de 2023 ele distribuiu bem em linha com o que gerou, basicamente. Bom, então a gente viu aqui a rentabilidade, né, pessoal? Vimos aqui a carteira, vimos o geral do fundo. O resumo, né, que o fundo, com esse rally que a gente tem visto nos FIINFRAs, né, esse é um dos poucos fundos que a gente percebe que ele ainda está negociando com um leve ágio, né? Os demais já andaram bastante. Não é nenhuma recomendação, mas é um fundo interessante, fundo de bom porte, fundo que vale a pena ser estudado, né? Tem um carrego bom, tem um portfólio muito diversificado, vários ativos, trabalha fortemente a vertente de gestão ativa, né? Com isso ele captura ganho para o cotista, que se reflete justamente nessa regularidade, essa consistência ao qual o fundo tem nos apresentado nos últimos meses e até, por assim dizer, nos últimos anos. Quando a gente pega desde o início, né, o fundo realmente tem conseguido uma consistência interessante, tem feito um trabalho de gestão ativa muito bacana. Então, o vídeo de hoje era isso, pessoal. Simples resumo do relatório aqui para nosso acompanhamento, né, para quem é cotista, para quem gosta de estudar o fundo, é um vídeo de acompanhamento. Para quem não conhecia, é um vídeo de apresentação. Então, um grande abraço a todos aí, fique com Deus e até o próximo vídeo.